Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Sou Tauames Magalhães e eu quero tratar com vocês aqui de um assunto muito pertinente para os dias atuais, sobre inteligência emocional. Você consegue entender, você sabe definir, porque tanto se fala em inteligência emocional, tanto se fala sobre emoções, mas a fundo mesmo são poucas as pessoas que têm a compreensão necessária, né, e precisa sobre inteligência emocional. Então vamos lá. Inteligência emocional nada mais é do que uma inteligência diferente da que nós temos e que chamamos de inteligência intelectual ou cognitiva. Exemplos. Vou aqui dar um exemplo para que nós possamos compreender um pouco melhor acerca disso e fazer uma abordagem melhor sobre o assunto. Se você de repente está em alto mar e você depara-se com um tubarão, e aquele tubarão passa a poucos metros de você e você está nadando, automaticamente o teu corpo ele vai ter certas reações. A sua boca vai secar, você talvez até mesmo dentro d'água, engraçado essa situação, mas dentro d'água você vai experimentar uma sudorese, que é, né, um suor, mas não é aquele suor só de gotejar, é uma sensação de suor, né, um calafrio, uma sensação toda ruim, junto com aquela sensação de sudorese, um mal-estar no estômago. Se o teu intestino estiver cheio, você vai evacuar. Se a tua bexiga estiver cheia, você vai evacuar também, né? Vai esvaziar a bexiga, enfim. Uma série de coisas que acontecem que fogem do teu controle racional. Então, isso é um dos sintomas de inteligência emocional, para bem ou para mal, bom ou ruim. Mas enfim, eu quero aqui só para que nós possamos ter um exemplo. E são coisas que às vezes fogem um pouco do nosso controle. Por exemplo, vamos aqui usar um outro exemplo para que nós possamos ainda melhor entender. Digamos que você tem um temperamento um tanto alterado, você é um pouco mais agressivo e você desempenha melhor alguns papéis devido a isso. Você imagina uma pessoa um tanto mais pacata, um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, desempenhando um papel como agente da lei, um policial, né, um soldado do exército, da aeronáutica. Então, assim, nessas situações, às vezes, há necessidade maior de uma agressividade. Eu estou te dando aqui exemplos. Existem N situações que você pode empenhar um pouco mais de agressividade e é necessário. Porém, vamos agora ter um entendimento melhor aqui. Você trabalha numa determinada empresa, e nessa empresa existem duas pessoas de ânimo mais explosivo. E também nessa mesma empresa existem duas pessoas mais sensíveis, pessoas que você tem que ter né, uma abordagem diferente para conversar com essa pessoa. Você precisa usar todo um mecanismo diferente para conseguir falar com essa pessoa, ainda que ela exerça uma função muito necessária na empresa, ela tem um desempenho legal. E você precisa agora colocar essas duas pessoas numa mesma sala para uma reunião, e essa reunião ela não pode ser adiada. Só que você tem a opção de fazer essa reunião logo pela manhã, ou você pode fazer essa reunião no fim da tarde.
O que ocorre é o seguinte: essa reunião ela é aconselhável ser feita pela manhã. Por quê? Porque os ânimos ainda não estão tão acesos, ainda que a pessoa ela tenha um ânimo mais elevado, ela seja um tanto mais agressiva, ela ainda não está no seu ápice. Por quê? Porque as circunstâncias do dia a dia vão fazendo com que as emoções elas sejam mais afloradas, se é que vocês consigam me entender. Então, às vezes, por exemplo, ao amanhecer, se você faz uma determinada tipo de reunião como essa, com pessoas com esses dois tipos de características, se de repente é uma abordagem naquela reunião um pouco mais intensa, um assunto polêmico, um assunto mais agressivo até mesmo, e que quando chega aquela situação até a pessoa que ela é mais agressiva, ela pode ter um pouco mais controle do que se fosse no fim da tarde. Por quê? Porque as circunstâncias do dia a dia, né, durante o dia, na verdade, durante o dia a dia não, durante o dia, desde o amanhecer ao entardecer, vão fazendo com que aquela pessoa ela fique um tanto mais estressada. E o controle emocional, ele às vezes ele tende a chegar a um pico. E no final da tarde, isso é muito mais difícil, você já está enfadado do trabalho, né? Você está talvez com fome, uma série de situações, você ouviu palavras que talvez te desagradaram, vivenciou experiências que te desagradaram. Então isso eu estou aqui só exemplificando. Então assim, se você consegue, por exemplo, fazer esse tipo de reunião pela manhã, é mais fácil. Bem mais fácil do que no pico da tarde. Então, inteligência emocional é você conseguir, às vezes, ter um certo controle das suas emoções, porque isso, de certo modo, se você consegue controlar, ela é benéfica. Se você não consegue, ela é um malefício para a sua vida. E é preciso desenvolver essas habilidades, né? Um descontrole emocional, uma ignorância emocional, ela pode causar sérios problemas. Às vezes os níveis hormonais do teu corpo estão desalinhados e dependendo de um descontrole emocional, o teu corpo solta certos hormônios necessários ou ele priva teu corpo de certos hormônios necessários e solta outros tipos de hormônio que às vezes não seriam interessantes para aquela situação. Isso pode causar um AVC, isso pode causar um infarto, isso pode desenvolver ansiedade, isso pode desenvolver depressão, isso pode desenvolver síndromes que hoje muito se fala dentro de empresas, que, por exemplo, burnout, que é uma síndrome que é desenvolvida às vezes por um desencadear hormonal, e isso desencadeou porque a pessoa não conseguiu ter um certo controle sobre as suas emoções, e com o passar do tempo, e é sempre assim, à medida que você não consegue controlar, isso vai se tornando um processo mais difícil, vai sendo mais tóxico para as tuas emoções, vai sendo um processo ainda mais doloroso você conseguir ter controle. Em determinados momentos, o que é aconselhável é, se você viu que você vai perder o controle, procure, se tiver como fazer isso, procure sair daquele ambiente, vá tomar uma água, vá ao banheiro, para que você possa recobrar novamente as tuas ações. Eu estou aqui dando um mínimo exemplo do que é inteligência emocional. Isso é muito mais abrangente do que nós possamos imaginar.
Se nós formos aqui nos aprofundar dentro da questão da neurociência, para que nós possamos entender isso, é muito mais profundo, tem um leque muito maior de possibilidades e opções para que eu possa trabalhar, para que você possa trazer um entendimento sobre isso. Eu estou aqui meramente trazendo uma introdução do que possa ser necessário, e estou eu aí já também trabalhando dentro de um processo de um e-book, né, sobre inteligência emocional. Principalmente eu quero trazer o entendimento necessário sobre medo, sobre ansiedade, porque eu hoje considero, talvez sejam, né, os transtornos mais difíceis de lidar, e com base em números, em percentual, sejam os que mais eles alavancam outros transtornos na vida das pessoas. A ansiedade, ela alavanca uma depressão, ela alavanca uma bipolaridade, uma síndrome do pânico, né? O medo também do mesmo modo, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo da aprovação das pessoas, de sim ou não ser aprovado, né? Então, assim, são uma série de situações que precisam ser trabalhadas e elaboradas para que nós possamos chegar ao objetivo necessário. Então, busque entender-se, faça uma avaliação das tuas emoções. Por exemplo, no exemplo que eu dei sobre o tubarão, ali é o medo. O medo é que causa esse desconforto todo. Às vezes causa sudorese, uma boca seca, um desconforto abdominal, enfim. Por quê? Porque todo o teu corpo está conectado. E existe no nosso cérebro dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Um coordena a nossa vida racional e o outro coordena a vida emocional. Um é analógico, o outro digital. E querendo ou não, você faz uso disso 24 horas por dia. Você usa as duas partes do teu cérebro. Não imagine que você é um ser totalmente racional, que você vive na sua racionalidade, que não é assim. Existem, inclusive, mecanismos e necessidades do nosso corpo que elas são totalmente instintivas, e isso vem do nosso lado animal, né? Ainda que sejamos seres filhos de Deus, mas temos o nosso lado animal. Por exemplo, fome todo animal tem, sede todo animal tem, necessidades de cunho sexual, sexologia, também todo animal tem a necessidade de reprodução, né, de prazer sexual, enfim. Então, estou aqui exemplificando algumas das situações que também, de certo modo, são instintivas e fogem ao nosso controle racional. Você pode ser o cara com QI, né, mais alto que você possa ser, mas você vai ter fome. E a tua inteligência, ela não vai fazer com que isso não seja uma verdade. Eu vou desenvolver com o meu QI agora aqui algo que não vai me dar fome. Não existe isso. O teu QI também não vai fazer você não sentir sede. Então são necessidades fisiológicas, num contexto geral, que também estão relacionados ao teu lado emocional, certo? Então, por exemplo, isso desenvolve glutonaria, né, bebedices e tantas outras situações que são desenvolvidas por causa desses descontroles emocionais também. Então, é sobre isso essa questão de inteligência emocional, da necessidade que há de você se entender para que você possa buscar um controle, ou se caso você não tenha esse controle, você busque ajuda aonde possam, né, te levar a alcançar esse controle, certo? Então, sou
Tauames Magalhães, sou pastor, sou teólogo, neurocientista, coach, mentor. Se de repente você entender que você precisa de uma ajuda para que você exerça melhor, porque de certo modo as emoções elas nos beneficiam e também nos atrapalham, dependendo da forma como elas são, né, tratadas. Se você quer ter um desenvolvimento melhor, se você precisa entender-se melhor, se você de repente já entende que você está desenvolvendo algum tipo de transtorno, um burnout, borderline, estresse, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não. O meu tratamento, a minha abordagem é diferente, é com base em outros estudos, né? Mas a gente vai fazer isso. Para quê? Para que possa trazer um benefício para a sua vida, para que as emoções, se elas usadas de maneira adequada, elas são extremamente benéficas. Eu entendo que, por exemplo, o amor é uma emoção, um sentimento é o mais nobre de todos os sentimentos. E ele precisa ser cultivado. E a gente consegue ter essa abordagem para que você possa desempenhar melhor o teu papel como cidadão, como pai, como filho, como esposo, como profissional, né? Buscar trazer o entendimento para que possa ter uma realização em muitas áreas que talvez elas estão sendo prejudicadas porque não está tendo a atenção devida a uma emoção que talvez esteja frustrando a tua realização, tá bom? Então, essa é a minha palestra, pequena palestra, e uma breve mentoria, um entendimento acerca disso para que você possa buscar ter o desejo de desenvolver. É uma necessidade que nós temos, viu? É necessário isso. Talvez sozinho é mais difícil do que se você buscar uma ajuda. Só ler livros e não praticar também não vai adiantar de nada. Um conhecimento que ele não é praticado é apenas uma represa e nós temos que ser rios, tá bom? Então tá aí meu forte abraço e que Deus nos abençoe na sua imensa misericórdia e graça. Amém?